Olá, amigos do Grupo da Fraternidade, irmão Altino. Olá, amigos ouvintes. Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Que Jesus nos ilumine e que os bons espíritos nos inspirem na nossa reflexão da noite, para que todos possamos ter o melhor espírito de compreensão do assunto proposto. Vamos tentar ser o mais sucinto possível dentro da proposta de nossas reflexões, não deixando, é claro, de apontar os pontos principais da parábola do filho pródigo, já que o tema daria para discorrer num tempo muito maior, dada a riqueza de ensinamentos dessa parábola. A parábola do filho pródigo está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 ao 32. É uma das mais belas parábolas que Jesus contou, juntamente com as parábolas do semeador, do samaritano, da ovelha perdida e das parábolas do reino, todas trazendo uma moral, um ensinamento implícito por detrás das narrativas e dos simbolismos presentes nelas. Não vamos ler a parábola, já que é bastante conhecida. Vamos fazer, inicialmente, uma breve análise literal e superficial, para depois aprofundarmos com um olhar espírita. Numa visão literal, vemos nessa parábola 3 personagens. Um pai bondoso, amoroso e acolhedor, que tem de um lado um filho mais jovem, que pede a esse pai o adiantamento da herança que lhe caberia para sair para terras longínquas e desfrutar dos prazeres do mundo. De sua jornada, já que enceguecido pelas ilusões que o mundo oferece, só poderia colher decepções, o que de fato aconteceu. Gastou tudo, passou fome e duras necessidades. Um jovem perdulário, um esbanjador de recursos, um egoísta que pensou somente no reinado do seu eu, como cita Haroldo Dutra no livro E o Verbo se fez carne. Mas sob a pressão das dores e dos sofrimentos, caiu em si e arrependeu-se, como consta da parábola. Tomou o caminho de volta e foi carinhosamente recebido pelo seu pai amoroso, que lhe concedeu um banquete com todas as honrarias, mandando matar um novilho cevado para comemorar o grande retorno. Tamanha a felicidade de seu pai, pois, como cita a parábola, esse filho estava morto e reviveu, e andava perdido e foi encontrado. E de outro lado da história, temos o filho mais velho, que aparentemente demonstrava-se bonzinho e fiel ao pai, mas, com o retorno de seu irmão, não demonstrou a mesma nobreza que seu pai teve, pois foi tomado de muita indignação e ira ao ver a recepção que o seu pai concedeu ao seu irmão. Bem, esse é um olhar superficial da parábola, uma visão literal. Mas analisando a parábola com um olhar mais profundo, vemos simbolizados nos mesmos 3 personagens, na figura do Pai, vemos Deus, nosso Criador e Pai celestial, de amor ilimitado e incondicional, que acolhe todos os seus filhos em quaisquer circunstâncias, independentemente do equívoco cometido. Não acolhe o erro, mas o filho infrator arrependido. Quanto ao erro,
como nos ensina a doutrina espírita, o tempo proporcionará ao infrator as condições necessárias para o trabalho de aprimoramento pessoal e de reparação dos danos cometidos. Da figura do filho pródigo, podemos abstrair daí a saga do espírito humano na sua fase de imaturidade espiritual, ainda alheio às responsabilidades morais e espirituais, se perdendo na roda das reencarnações, deslumbrado pelos prazeres e ilusões da matéria, deixando a questão espiritual em último plano, se colocando distante das responsabilidades e obrigações com as leis da vida e se distanciando de Deus. Assim como o jovem filho desperdiçou a sua liberdade longe dos compromissos com o seu pai, como citam alguns estudiosos, assim também se perde o espírito imaturo no uso de seu livre-arbítrio, desperdiçando energias, dons e talentos recebidos do Criador, só acordando das ilusões aos solavancos das decepções, das dores e dos sofrimentos. Momento em que cai em si, como consta da parábola, o jovem filho caiu em si e se arrependeu, e lembrou-se de seu pai, daquele que tinha condições de socorrê-lo e de ampará-lo. Caindo em si num instante de reflexão, de inspiração em que se permitiu ouvir o seu eu divino, o seu Deus interno, que num lampejo de discernimento e inspiração acertou o passo e tomou o caminho de volta. Vemos aí representado o processo de evolução espiritual. O espírito iludindo-se, errando, sofrendo, caindo em si em arrependimento e ganhando experiências de vida. Evolução lenta, de encarnação a encarnação, até firmar o passo, não raro ao preço de muitas dores e aflições. Mas o retorno ao bem é garantia. O retorno ao Pai Celestial, é certeza. Porque somos todos criaturas que trazemos em nós a marca de Deus, o reino de Deus em nós, tal como uma essência diretiva em nós, adormecida na imaturidade do espírito, mas que, quando desperta, é uma bússola que indica o caminho de volta que conduz ao nosso Criador, ao nosso Pai Celestial. Voltando agora ao filho mais velho, aquele não observado por muitos, mas também um egoísta, de um egoísmo implícito, acovardado, além de invejoso e insensível à felicidade de seu pai e indiferente à vida e ao sofrimento de seu irmão. Era um filho que se escondia na máscara do aparentemente bonzinho, da falsa fidelidade, da obediência mal intencionada. Era um falso cumpridor de leis. Estava mais interessado nos bens que herdaria sozinho, que provavelmente ampliaria com a ajuda de seu pai, do que propriamente manter uma fidelidade incondicional. Vemos aí então um pai amoroso e não um, mas dois filhos egoístas. Podemos abstrair da atitude do filho mais velho também o espírito humano, na sua fase também de maturidade espiritual, onde se apresenta no cenário da vida
com uma conduta humana típica da imaturidade do espírito, patinando na roda das reencarnações, na dissimulação, na inveja, na ira, no egoísmo, no orgulho, na prepotência e na falta de indulgência para com o próximo. Esse era um filho que, embora próximo do pai, paradoxalmente, estava talvez até mais distante do que o próprio filho jovem. Estava em terras muito mais longínquas, pelo menos mentalmente. Se examinarmos as atitudes dos filhos com vistas no eu inferior, no personalismo imaturo, presente tanto no filho mais jovem como no filho mais velho, é isso que o eu inferior sabe fazer bem. É o que se espera do fruto da imaturidade espiritual, onde espíritos, mesmo depois de tantas reencarnações, continuam ignorando as leis da vida, ignorando as responsabilidades divinas e espirituais, compromissos que Jesus veio nos alertar que estão presentes nos evangelhos. Caminhando então para o final de nossa reflexão, podemos dizer que o esplendor dessa parábola, tão rica de significados, é sempre bom a gente repetir, está na misericórdia incondicional de nosso Pai amoroso, de nosso Deus. E também na certeza de que a espera do Pai Celestial não é em vão, porque todos encontrarão o caminho da paz eterna, da bem-aventurança com Deus, que criou tudo que existe para dar certo, para encontrar a finalidade existencial da vida. E que a gente não desperdice e nem esconda os nossos talentos emprestados pelo Altíssimo, como fora esbanjado pelo filho pródigo e de forma avarenta, escondida pelo filho mais velho. E nos apressemos em sermos pessoas melhores para encontrar a senda que leva à felicidade plena. Obrigado a todos, até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe, assim seja.